E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu pescoço, do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, gente, voltando aqui aos exercícios, né? Vamos pegar exercício de poder vinculado e poder discricionário, para depois pegar poder hierárquico, poder normativo e, por final, o poder de polícia. Seguindo aí no exercício. 20 exercícios da Banca SESC, tá, gente? Então tá aí, né? Primeira questão de 2019, né? TJ Bahia. O governador de determinado estado da federação editou um decreto normatizando o cumprimento de lei que dispõe sobre a forma de punição de servidores públicos que cometeram infrações funcionais. Beleza. Nessa situação hipotética, a edição do referido decreto que concedeu fiel execução da lei caracteriza o exercício do poder administrativo. Então, a edição do referido decreto, né? De quem? Quem fez o governador. A edição do referido decreto que concedeu fiel execução da lei. Uma fiel execução da lei, poder discricionário? Não, né? Poder de polícia? Nada a ver. Poder hierárquico? Não. Poder disciplinar? Também não. É o poder regulamentar, né? Que ele está regulando, né? O quê? Um ato normativo para fiel execução da lei. Então, letra C, olhinho. Quer resumir? Vamos resumir. Então tá aqui, né? Poder regulamentar e o normativo. Então é a faculdade conferida pela lei aos chefes de quem? Do executivo, por meio de decreto, que explicarem a lei para sua correta aplicação e compreensão. Regulamento de execução. Ou ainda para expedirem decretos autônomos sobre matéria de sua competência, que ainda não tenha sido regulada pela lei. Então aqui, ó, você percebe que é outra coisa. No ou ainda. Então, ó, é uma faculdade conferida para quem? Conferida ao chefe do executivo, por meio de decreto, para explicar a lei para sua correta aplicação e compreensão. Regulamento de execução, barrinha. Ou ainda, para expedirem decretos autônomos, vão expedir decretos autônomos, sobre matéria de sua competência, de competência de quem? Do chefe do Poder Executivo, que ainda não tenha sido regulado por uma lei. Um poder inerente e exclusivo do chefe do Executivo. Daí seria impossível e inconstitucional sua delegação a qualquer subordinado. Então, o poder normativo é o poder do Executivo de editar atos normativos gerais e abstratos. Uma das espécies de poder normativo é o poder regulamentar, o poder do chefe do Executivo de editar decretos e regulamentos. O poder normativo, né? Poder conferido à administração pública de expedir normas gerais, atos administrativos gerais e abstratos, atos administrativos gerais e abstratos, com efeito erga omnes, com efeito para todos. Não se confunde com edição de lei, né? Sendo apenas mecanismo para a edição de normas complementares à lei. O regulamento, ele é dividir o regulamento em dois grupos, em executivo e autônomo, né? Executivo é aquele expedido para o quê? Para a fiel execução da lei. E o autônomo? Para substituir o texto legal. Possui um condão de inovar o ordenamento jurídico, determinando normas sobre matérias não disciplinadas em lei. O Supremo Tribunal de Justiça já estabeleceu que os regulamentos autônomos, que são esses carinhas aqui, eles são vedados no ordenamento jurídico, a não ser pela exceção do artigo 84, inciso 6 da Constituição. Então, eles são vedados no ordenamento jurídico. Por quê? Porque o poder regulamentar e o poder normativo não tem um condão de inovar no ordenamento jurídico. Não pode. A não ser o artigo 84, inciso 6 da Constituição. Compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos, extinção de funções ou cargos públicos, quando vários. 3 espécies de regulamento. Regulamento ou decreto de execução
é o editado em função da lei, possibilitando sua fiel execução. O decreto autônomo ou independente, né, editado pelo Poder Executivo como um ato primário, derivado da Constituição, pode ser externo, norma dirigida aos cidadãos em geral, ou interno, quando dizem respeito à organização e funcionamento da competência da administração pública. E o regulamento autorizado ao delegado, né, que complementa as disposições da lei em razão das expressas disposições nela contida. É usada para fixação de normas técnicas. No direito brasileiro, é possível afirmar, inclusive com respaldo da jurisprudência, que é permitida a edição de decreto autônomo em 2 casos: na organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar o quê? Aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos, quando não implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgãos públicos, nem a extinção de cargos ou funções públicas, quando vários. Atenção! O poder regulamentar não é sinônimo de poder normativo, pois enquanto este regula uma série de atos normativos, aquele, o regulamentar, é o poder de expedir regulamentos. É uma espécie de poder normativo, o poder regulamentar, né? Ele é uma espécie de poder normativo e é poder privativo de quem? Do chefe do executivo. O regulamentar autônomo não depende de lei. O regulamentar autônomo é aquele regulamento expedido para substituir o texto legal à lei, onde deveria haver a lei e não há. Se expede um regulamento autônomo. Em regra, não é possível poder regulamentar autônomo, pois não tem como um regulamento substituir um texto legal. Mas há exceções, né, no artigo 84, do 6º. Voltando lá ao exercício, tá aqui, facinho, né? Seguindo aqui, né? Só dando uma bisbilhotada ali no resuminho, né? De praxe. Questão número 2, promotor de justiça. De acordo com o STF, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas representa o exercício do seu poder administrativo. Discricionário. Então, de acordo com a STF, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem o quê? A organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas. Vamos no resumir primeiro para a gente responder essa questão. Então, está aqui. Conforme indica a MASA, as agências reguladoras são autarquias com regime especial, possuindo todas as características jurídicas da autarquia comum, mas delas se diferenciando pela presença de 2 peculiaridades em seu regime jurídico. Então, as agências reguladoras são autarquias de regime especial, possuindo todas as características de uma autarquia comum, tendo o quê? A diferença na presença de 2 peculiaridades em seu regime jurídico. Temos aqui um informativo do STF sobre o quê? As agências reguladoras e a função normativa, né? Então tá aqui, né? O informativo 889, segundo o STF, em 2018, o poder de polícia da administração, no entanto, manifesta-se tanto pela prática de atos específicos, de efeitos concretos, quanto pela edição de atos normativos abstratos de alcance generalizado. Então, o poder de polícia da administração se manifesta pela prática de atos específicos, de efeitos concretos, e pela edição de atos normativos. Então, tem atos específicos e atos normativos abstratos de alcance generalizado. Atos específicos de efeitos concretos e atos normativos abstratos de alcance generalizado. O poder de polícia, ele tem e manifesta pela prática desses atos. Não se mostra estranho ao poder geral de polícia da administração, poder geral de polícia da administração, porque tem a polícia também judiciária. Portanto, a competência das agências reguladoras, para editar atos normativos visando a organização e a fiscalização das atividades
por elas reguladas. Então está aqui, né, o entendimento, né, do STF, que não se mostra estranho ao poder de polícia, né, a competência das agências reguladoras, editar atos normativos, visando a organização, a fiscalização e atividades por elas reguladas. Com base no informativo 889, o poder de polícia, né, aqui está o quê? Relacionada com a competência para editar atos normativos visando a organização e a fiscalização. Então, com base no informativo 889, o poder de polícia que está relacionada com a competência, né? O poder de polícia que está relacionada com a competência para editar atos normativos visando o quê? A organização e a fiscalização. Está aqui as atividades das agências reguladoras. Administrativas clássicas, né? Poder de polícia. Poder normativo, né? Uma prerrogativa de editar atos normativos. E judicante, atribuições para resolver conflitos entre os agentes regulados. De acordo com as agências, não exercem propriamente a função legislativa e nem jurisdicional, uma vez que a edição de normas primárias, gerais e abstratas permanece como tarefa precípua do legislativo, salvo as exceções constitucionais expressas, medidas provisórias e leis delegadas, bem como a resolução de conflitos com força definitiva e tarefa exclusiva do Judiciário. O poder normativo das agências reguladoras não abrange o poder regulamentar. Não abrange o poder de regulamentar leis. O poder normativo das agências reguladoras não abrange o poder de regulamentar leis. De acordo com o informativo 889, o poder está relacionado com a competência para editar atos normativos, visando a organização e a fiscalização. É o poder de polícia. Agora a gente volta para a questão, você com essa informação, de acordo com a STF, lá na súmula 889, o informativo 889, a competência das agências reguladoras para editar atos normativos que visem a organização e a fiscalização das atividades por elas reguladas representa o exercício do seu poder administrativo de polícia na sua função normativa, estando subordinada ao disposto na lei. Então fica aí, né, tranquilo, ó, molezinha, né, você consegue resolver a questão aí, né? Nosso resuminho aí, né, é um resumo bem completo, como eu costumo dizer, para você se dar bem na hora da prova. Questão de número 3, analista de controle externo de direito. No exercício da função, o analista de controle externo, então você é um analista de controle externo, ganhando 35 mil por mês. Tá aí, no exercício da sua função, você poderá motivadamente invocar a reserva administrativa do possível quando não puder fazer determinado empreendimento, levará o ato administrativo à anulação caso tenha realizado com abuso de poder, terá de restituir diretamente o particular contra o qual tiver cometido ato caracterizado como abuso de poder, tem a opção de utilizar ou dispensar o poder administrativo para agir, ou poderá renunciar em caso concreto ao poder dever de agir, na hipótese de omissão específica. Então vamos ao resuminho aqui. Está aqui. A teoria da reserva do possível, né? Em linhas gerais, encampa que a atuação do Estado na prestação de direitos fundamentais está condicionada à existência de recursos públicos disponíveis. Beleza. Porém, não há recursos para responder todas as demandas da sociedade. Então, se não há recursos para oferecer, atender todas as demandas da sociedade, como é que o administrador vai fazer em relação a determinados atos que ele não pode fazer? Ele simplesmente vai invocar o quê? A cláusula da reserva do possível. Então, o que o STF diz em relação a isso? Que a administração não poderá invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar a não prestação de direitos, principalmente aqueles voltados pela quem? Pela dignidade da pessoa humana, sob a alegação de impossibilidade orçamentária,
Então, em relação para fazer atos voltados para a dignidade da pessoa humana, sob a alegação de impossibilidade orçamentária, viu que aqui o STF diz que não cabe. Ressalvado que ocorrência de justo motivo objetivamente aferível. Ressalvada uma ocorrência de justo motivo objetivamente aferível. Vamos voltar lá agora ao exercício. No exercício da função, você é analista de controle externo para fazer determinada situação, poderá motivadamente invocar a reserva administrativa, a cláusula de reserva administrativa do possível, quando não puder fazer determinado empreendimento? Eis a nossa resposta. Certinha, letra A. Vamos ver os erros das outras? Levará o ato administrativo à anulação, caso tenha realizado com abuso de poder. Então, para realizar um ato, a anulação, para anulação ele precisa ser o quê? Ilegal. Para ser anulado, ele precisa ser ilegal, né? E para ser revogado, tem que ter a sua conveniência e oportunidade ali. Então, só com abuso de poder, o ato ele não leva à anulação. Terá de restituir diretamente o particular. Então, o administrador público ele não restitui diretamente o particular. E sim quem? A pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela restitui diretamente o particular e não o agente público, né? Depois tem ali todo um processo que a administração pública pode entrar com o quê? Com uma ação contra aquele servidor, pedindo ali os danos que ele ocasionou a terceiros. Deixa eu ver se tem aqui no resumo. Está aqui no resuminho, né? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos seus danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra quem? O responsável no caso de dolo ou culpa. Então está aqui nessa responsabilidade, ela é o quê? Ela é objetiva. Então a Constituição Federal determina que a responsabilidade do agente ela é subjetiva, sendo necessária a demonstração de dolo ou de culpa. Trata-se da teoria da dupla garantia, né? Fica o particular lesado, garantindo de ser indenizado. Quanto ao agente, só será cobrado pelo Estado. Então, o agente será cobrado pelo Estado. Esse é o entendimento pacífico do STF. Levará o ato administrativo à anulação, caso tenha realizado com abuso de poder. Não. Terá de restituir diretamente o particular, contra o qual tiver cometido o ato caracterizado com abuso de poder. Terá de restituir diretamente? Também não. Aqui, né, tem a autoexecutoriedade, né? O administrador ele pode rever seus atos, né, com eivado de vício de ilegalidade. E tem a opção de utilizar ou dispensar o poder administrativo para agir. Tem a opção de utilizar ou dispensar? Não, ele não pode dispensar o poder administrativo para agir. E poderá renunciar, em caso concreto, ao poder e dever de agir, na hipótese de omissão específica. Também ele não pode renunciar, em caso concreto, ao poder e dever de agir. Os poderes administrativos são irrenunciáveis. Ele não pode renunciar. Portanto, não terá a autoridade pública a opção de dispensar ou dispor deles livremente. Ocorre que, mesmo no uso do poder discricionário, o administrador está o quê? Adstrito à lei. Embora possa apreciar o caso concreto sob a ótica da conveniência e oportunidade, a solução encontrada pelo administrador deverá ter uma previsão legal, caso contrário haverá ilegalidade do ato. Então, os poderes administrativos, visto que são poderes instrumentais, para a busca do interesse coletivo da sociedade, eles são o quê? Irrenunciáveis. Então, está aqui a cláusula do reserva do possível, né? Cláusula da reserva administrativa do possível. Quando não puder fazer determinado ato, ele pode invocar motivadamente essa cláusula. Questão de número 4. Questão aí da Polícia Federal, né? Você que vai fazer a prova da Polícia Federal, se liga aí no canal que é totalmente voltado aí para você. A inércia do administrador ao não adotar a conduta comissiva prevista em lei. Então, comissiva, ele fez. A inércia do administrador ao não adotar a conduta comissiva
prevista em lei, é ilegal em função do poder e dever de agir da administração pública, caso em que é inaplicável a reserva do possível. Então tá aqui, né? A inércia do administrador ao não adotar a conduta comissiva. Então, ele ficou inerte. Ao não fazer aquele ato, em lei, é ilegal em função do poder e dever de agir da administração pública. É ilegal. Caso em que é inaplicável, não é aplicável a reserva do possível, é aplicável sim a reserva do possível. Então, essa questão está errada. Então, nós já vimos aqui, né, a cláusula do reserva do possível, né? Creio que a gente não precisa ler novamente aqui, né? Então, vamos ler aqui, né, o enunciado de José Carvalho Filho, né? Colorário importante do poder e dever de agir, né? É a situação de ilegitimidade. Então, aqui, né? O importante do poder e dever de agir é a situação de ilegitimidade de que se reveste a inércia do administrador, na medida em que lhe incumbe conduta comissiva, a omissão, conduta omissiva, haverá de configurar-se como ilegal. Desse modo, o administrado tem direito subjetivo de exigir do administrador omisso a conduta comissiva imposta na lei. Sim, se ele foi omisso, né? Se ele tem a lei dizendo que ele é para fazer aquele ato e ele não fez, o cara entra na justiça para ele poder fazer aquele ato. Então tá aqui, né? O administrado tem o direito subjetivo de exigir do administrador omisso, que não fez, que estava o quê? Inerte, né? Aqui, né? A inércia do administrador. A conduta comissiva, a conduta de fazer, imposta na lei. Quer na via administrativa, que poderá fazer pelo exercício do direito de petição, ou na via judicial, formulando na ação pedido natureza condenatória de obrigação de fazer. Ressalva-se, no entanto, que nem toda omissão administrativa se qualifica como o quê? Como ilegal. Estão, nesse caso, as omissões genéricas, em relação às quais cabe ao administrador avaliar a oportunidade própria para adotar as providências positivas. Então, nem toda omissão administrativa se qualifica como uma omissão ilegal. Temos as omissões genéricas, em relação às quais cabe ao administrador avaliar a oportunidade própria para adotar as providências positivas. A inércia do administrador, ao não adotar a conduta comissiva, ele foi inerte ao não fazer, prevista em lei, é ilegal. Beleza, certinho. Em função do poder e dever de agir da administração pública. Até aqui, até a vírgula, está certo. Então, quando você lê uma questão da CESP, assim, certo e errado, você vai até a vírgula. Pô, achou certo? Beleza. Bota lá, certinho. Caso em que é inaplicável a reserva do possível. Aí não, né? A reserva do possível é aplicada se ela for motivada. Então, está errado. A respeito dos poderes administrativos da contratação, questão de número 5 já, né? Com a administração pública e do processo administrativo, julgo o item. Então vamos ler, né? Essa não tem vírgula, né? Vai diretão. A contratação da prestação de serviços de manutenção predial está dentro da esfera do poder discricionário da administração. Certinho, né? Se você é um diretor de escola, né? Você tem a obrigação sua de manutenção da escola ali, né? Senão, se você não manter a escola, né? Colocar luz, pintar, ter uma rachadura ali, fazer as providências, você vai ser responsabilizado. Então, o quê? Você está, o quê? Você tem esse poder discricionário para o quê? Para a contratação de prestações de manutenção predial. Então, está aqui uma decisão da STF, né? Um recurso extraordinário 579304 do Maranhão, nos mostra que a reforma de prédio público é um ato discricionário do gestor. Acabou. Acabou. Está aqui. A reforma de prédio público é um ato discricionário do gestor, que é capaz de avaliar a conveniência e a oportunidade. Então, tá aí, né? Certinha a questão. Questão de número 6. Sem lero-lero e bola para frente. A respeito da organização e dos poderes da administração pública,
Julgue o item. Define-se poder vinculado da administração pública como a faculdade do gestor público de determinar condutas vinculadas à sua conveniência e oportunidade, observada a legalidade. Observada a legalidade, né? Então, define-se poder vinculado. Poder vinculado ou poder discricionário. Então, o vinculado é aquele que não tem margem para a administração pública, né? Como a faculdade do gestor público. Ele tem a faculdade? Não, né? Está errado. Isso aqui que tem a faculdade é o poder discricionário, não o vinculado, né? O vinculado, ele está vinculado com a lei e acabou. Seguindo, próxima questão. Questão de número 7 aí já, ó. Escrivão da Polícia Civil. A administração pública detém determinados poderes. Beleza. A partir dos quais busca satisfazer o interesse público. Certinho? Que se sobrepõe ao interesse privado. Tem um poder que se sobrepõe ao interesse privado. Vamos lá. Nesse sentido, o poder de cada ente administrativo de apurar infrações e aplicar as... Então está aqui, nesse sentido, o poder de cada ente administrativo de apurar infrações e aplicar penalidades a servidores públicos. Qual é o poder que tem de aplicar penalidades a servidores públicos? Vamos lá resolver. Vamos ver o que nos diz o poder disciplinar. É a competência que a lei atribui à administração pública para punir as infrações praticadas por seus agentes, assim como punir os particulares que se sujeitam aos seus órgãos ou serviços. O poder disciplinar é um instrumento de controle interno da administração, que visa punir as infrações administrativas e disciplinares. Daí só abrange as chamadas faltas ou ilícitos disciplinares e não as infrações penais. A finalidade do poder disciplinar é apurar infrações funcionais e aplicar as penalidades aos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. O ato disciplinar deve ser motivado, mencionando sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. A administração não pode escolher entre punir ou não punir o conhecimento da falta de servidor. Então está aqui, né? Para aplicar penalidades a servidores públicos, o poder de cada ente tem apurar infrações e aplicar a penalidade de cada a servidores públicos. Que poder é? Poder disciplinar. Questão de número 8 já. Com relação aos poderes administrativos, a prerrogativa da administração pública de editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos, subordinados, decorre do exercício do poder. Então está aqui, ó. Para editar atos normativos para ordenar a atuação de órgãos subordinados. A atuação, está aqui, a palavrinha-chave é essa aqui, ó. Atuação de órgãos subordinados. É o discricionário? Não. É o disciplinar? Também não. De polícia? Também não. Regulamentar? Não. É o hierárquico. Vamos lá dar uma lida no hierárquico? Poder hierárquico. Vamos ver o que nos diz ele. Significa a faculdade que dispõe a administração para organizar seus serviços e atividades internamente e é uma decorrência lógica do artigo 2º da Constituição. A hierarquia completa-se com a disciplina, que significa a estrita observância às ordens legais e regulamentares. Nesse diapasão, as ordens dos subordinantes dos superiores devem ser cumpridas, sem mais ou sem menos, salvo se forem ilegais. No estudo do poder hierárquico, os servidores públicos que exercem cargo de chefias podem ordenar, coordenar, controlar e corrigir os atos que seus subalternos, por força do poder, que enfeixam nas mãos. Hierarquia é a relação de coordenação e subordinação existente entre os diversos órgãos e agentes da administração pública. Em razão da hierarquia, surge para o superior hierárquico os poderes de delegar, avocar. Então, daí que surge, né, do poder hierárquico, em razão da hierarquia, surge para o superior hierárquico os poderes de quê? De delegar e de avocar.
Normatizar. A relação hierárquica é acessória da organização administrativa, porque não existem apenas órgãos hierárquicos, mas também órgãos paritários. Poder de estruturação interna de quê? Da atividade pública. Não existe manifestação hierárquica externa entre pessoas jurídicas distintas. Hierarquia é o controle interno entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Esse poder hierárquico justifica a delegação e a avocação de competências. Entre pessoas jurídicas diferentes, não há manifestação do poder hierárquico. Então tá aí, né? A atuação de órgãos subordinados decorre do exercício do poder hierárquico. Questão de número 9. Auditor de controle externo. Infere-se na esfera, então, com base no disposto na súmula do STF, relativa a direito administrativo, julgue o item, né? Insere-se na esfera do poder discricionário da administração pública a decisão de incluir o exame psicotécnico como fase de concurso para o provimento de cargos públicos, o que se pode ser feito mediante previsão em edital. Então tá aqui, né? Insere-se na esfera do poder discricionário da administração pública a decisão de incluir o exame psicotécnico como fase de concurso para provimento de cargos públicos. Beleza. O que pode ser feito mediante previsão em edital. Não só por edital, também precisa ter o quê? Também é necessário o quê? Além do edital, também é necessário a atuação de uma lei. Então, não é somente mediante a previsão do edital. Está errada a questão, né? Porque precisa também junto com a lei. Não só com o edital, né? Então, tem aí, né, a súmula vinculante do STF 44, salvo engano, que diz assim: só por lei pode sujeitar o exame psicotécnico. Então, só por lei pode sujeitar o exame psicotécnico. A habilitação de cargos públicos. Eu acho que é a súmula 44, súmula vinculante 44 do STF, que diz que só por lei pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de cargos públicos. Beleza? Então, questão de número 10 para a gente fechar aqui, né? Para não ficar muito grande. Para ficar uma aula maneira, agradável, né? Agente de polícia aí, né? Após investigação, foi localizada no interior da residência de Paulo farta quantidade de cannabis sativa, a famosa maconha. Razão porque Paulo foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ponto. No momento de sua prisão, Paulo tentou resistir, motivo pelo qual os policiais, utilizando da força necessária, você como policial, se ele resistiu, pulseira de prata no malandro, né? E efetuaram sua imobilização. Nessa situação hipotética, foi exercido o poder administrativo denominado qual poder? Poder disciplinar? Poder disciplinar não, né? Nós vimos lá que poder disciplinar é a aplicação de penalidades de servidores públicos. Poder regulamentar? Também não, né? Poder hierárquico? Também não. Poder discricionário? Mas houve abuso no exercício desse poder? Não houve abuso no exercício do poder. Poder de polícia que corresponde ao direito do Estado em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Aqui, né, o poder de polícia que corresponde ao direito do Estado. Então, ali a polícia ela representa o Estado para quê? Para limitar um direito individual em prol da coletividade, do interesse público. Então, letra E. Certinha a questão, vamos ao resuminho lá, só para a gente dar uma pincelada e terminar aí a nossa aula. O poder de polícia é um mecanismo de frenagem de que dispõe a administração para limitar e conter condutas abusivas ou nocivas à comunidade. Nesse contexto, à vista do princípio da legalidade, as restrições e obrigações impostas pela administração deverá sempre ser delimitada pela lei. Beleza. O poder de polícia manifesta-se por meio de limitações administrativas, estatais ou interesse privado, o que caracteriza uma atividade estatal restritiva de liberdade, interesses e direitos em prol da sociedade. Olha aí. O que caracteriza uma atividade estatal restritiva de liberdades, interesses, direitos em prol da sociedade.
O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que coloca a administração em uma posição de supremacia sobre os administrados. E aqui está o princípio da administração do quê? Da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Que o fundamento do poder de polícia, né? O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que coloca a administração numa posição suprema sobre os administrados. E a finalidade do poder de polícia é a manutenção da ordem pública e a tutela do interesse público. A atividade estatal de policiamento pode ser colocada em duas grandes variáveis. Nós temos a polícia administrativa, ou extensiva, cuja finalidade e missão constitucional é a prevenção do crime ou de atos antissociais. Deve realizar atividades tendentes a impedir que o crime aconteça, o que não aflore condutas danosas. E é uma espécie de atividade eminentemente preventiva, disseminada por toda a administração pública, no aspecto criminal pelas polícias militares. E nós temos a polícia judiciária, ou repressiva, que atua a posteriori, depois de ocorrida uma infração penal, quando então instaura o inquérito policial, um termo circunstanciado, para determinar a comprovação do crime, a sua materialidade e a sua respectiva autoria. Então tá aí, né, gente? Nós vimos 10 questões aí do poder, dos poderes administrativos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe o seu like. Não sai daí não, que eu vou tomar uma água. E já volto já.